Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então na nossa quarta e última aula da disciplina de Introdução ao Direito Público e Privado. E nessa quarta e última aula a gente vai começar falando sobre o Mercosul, tá? Então a gente vai começar falando sobre o Mercado Comum do Sul. O que é, né, esse Mercado Comum do Sul? O Mercosul, quando ele foi criado pelo Tratado de Assunção e dele então faziam parte 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, esses 4 países, eles pensaram em se unir, né? Eles pensaram em formar uma união, em adquirir força e assim conseguirem se destacar, conseguirem melhorar a sua condição de circulação de mercadorias. Então, foi visto a diminuição de impostos, foi visto a facilitação dessa entrada e saída de mercadorias, para possibilitar que esses 4 países iniciais conseguissem criar um bloco econômico, mais ou menos na mesma ideia da União Europeia, e ganhar posição, competitividade dentro desse mercado. Então, quando o Mercosul surgiu, foi nessa ideia que eles pensaram, tá? E aí, a gente sabe que com o passar do tempo, com o passar dos anos, também houve uma série de alterações dentro desse bloco, dentro do Mercosul, né? E quando a gente fala dessas alterações que foram passadas, então, dentro do Mercosul, a gente pode citar que os membros do Mercosul foram alterados. Então, hoje a gente tem, além dos 4 iniciais, a gente tem a Venezuela. A Venezuela ela entrou mais ou menos num jogo político ali, né? Não era uma totalidade que queria que a Venezuela fizesse parte, mas ela conseguiu entrar depois de muito ter essa vontade. Nós temos também os membros associados do Mercosul, então a gente pode destacar a Bolívia, podemos destacar o Chile, podemos falar do Peru, Colômbia, Equador e a Guiana e Suriname. E ainda temos também os membros observadores, que aí nós temos o México e temos a Nova Zelândia. Então, eles não são membros que participam efetivamente do Mercosul, tá? Mas eles observam as transações, eles observam as relações que estão acontecendo dentro desse bloco econômico, o que poderia ser melhorado, como que poderia ser feito, o que poderia ser modificado, para que assim eles consigam ajudar também, ver o que pode ser trabalhado, como pode ser trabalhado, ok? Então, já que a gente termina aí, né, essa parte do direito internacional, só para a gente comentar um pouco sobre o Mercosul, a gente entra agora no direito penal, tá? Então, o direito penal é uma área do direito também, ele tem princípios próprios, tem regras próprias e ele tem uma finalidade específica. Quando a gente fala do direito penal, o direito penal ele traz para nós um caráter punitivo na sociedade. Então, quando a gente viu lá na nossa primeira unidade que a diferença entre direito e moral, o que é direito e moral, a gente precisa entender que na moral não existe essa punição e no direito já existe essa punição, né, essa punição mais severa, essa punição mais rígida. Com o direito penal, essa punição fica muito mais evidente, essa punição fica muito mais latente, tá? De que forma que fica mais latente, né? De que forma que isso fica mais evidente?
porque a própria definição de direito penal traz esse caráter punitivo, traz essa punição. Então, quando a gente fala em direito penal, a gente fala que é um conjunto, né, de normas jurídicas que trazem para nós o poder punitivo do Estado. Então, como que o Estado vai punir essa sociedade? Como que o Estado vai punir aquele que cometer uma conduta criminosa, uma conduta que for contrário àquilo que o próprio Estado entende como correto, tá? Então, todas as regras, todas as definições, todas as formas de punição já são previstas no próprio Código Penal. Tudo tá ali dentro do Código Penal. Cabe a gente lembrar que o Código Penal é da década de 40, né? Então ele já tem aí um tempo, digamos assim, e ele sim precisaria passar por uma atualização. Discute-se, né, uma reformulação do Código Penal, que saia um novo Código Penal mais atualizado, que esteja de acordo com a sociedade hoje, porque o que a gente tinha na década de 40 é muito diferente do que a gente tem na nossa sociedade hoje. Então a gente precisaria dessa atualização do Código Penal, dessa mudança do Código Penal, para proporcionar e para chegar mais próximo da nossa realidade, tá? Esse projeto começou já, mas ele ficou ali parado, tá? Então a gente precisa aguardar para ver se ele vai seguir, se ele não vai seguir, como que vai funcionar. Acredito eu que até alguns artigos poderiam ser retirados do Código Penal por a gente não ver mais na sociedade, enquanto outros deveriam ser incluídos porque são novas formas de conduta criminosa que a gente vai observando, ok? No direito penal a gente tem dois sujeitos, então. A gente tem o sujeito passivo e o sujeito ativo. O sujeito passivo é aquele que recebe a conduta criminosa. O sujeito ativo é aquele que comete a conduta criminosa. Para ser um sujeito ativo, para cometer uma conduta criminosa, sempre deve ser uma pessoa física. Sempre. Não há como se falar em um sujeito ativo sem ser uma pessoa física, tá? Sem ser uma pessoa que esteja cometendo essa conduta criminosa. Porque, como a gente viu no direito civil, o que é a pessoa jurídica? É uma ficção criada pelo direito. Então, quando a gente fala em ficção criada pelo direito, é uma entidade criada, né, que tem a intenção de separar, uma das intenções de separar o patrimônio pessoa física do patrimônio pessoa jurídica, certo? Então, como que essa entidade, como que essa pessoa jurídica vai cometer um crime, tá? Só que aqui eu já deixo uma ressalva quando fala da Lei de Crimes Ambientais, da Lei 9.605. Porque essa Lei 9.605, ela traz ali uma incerteza, digamos assim. Ela traz alguns pontos ali relacionados à responsabilidade, onde gera essa dúvida se a pessoa jurídica poderia ser um sujeito que comete um crime ambiental. Então, será que a pessoa jurídica pode cometer um crime ambiental? Será que ela pode cometer um crime de poluição, por exemplo? Que ela pode cometer um crime contra, né, os animais? Há uma corrente que entende que sim, que a pessoa jurídica pode sim cometer crimes ambientais. Uma outra corrente entende que não, que a pessoa jurídica não comete crimes ambientais. Quem comete crimes ambientais são aqueles que representam essa pessoa jurídica, tá? Então tem essa diferenciação entre os posicionamentos relacionados a essa lei de crimes ambientais, ok? Vamos falar um pouco então do crime, né? O que é o crime? Como que funciona esse crime? O crime, ele funciona da seguinte forma. Quando a gente fala num crime, quando a gente fala dessa conduta sendo cometida dentro da sociedade, a gente entende que
a conduta criminosa, o crime propriamente dito, ele pode ser definido, né? Ele é previsto, podendo ser uma ação ou uma omissão. Então, quando a gente fala do crime, ele representa tudo que o ser humano faz. Ele representa todas as nossas atitudes. E essas atitudes podem ser representadas por uma ação ou representadas por uma omissão. Então, quando a gente tem essa ideia, né, da conduta ser representada por uma ação ou uma omissão, no tipo penal, o que representa um crime também é uma ação ou uma omissão do sujeito, do ser humano. Porque tudo que a gente faz é representado por essa ação ou omissão. Então, a gente pode citar aí falar, comer, roubar, matar, furtar, extrair, omitir. Então, tudo isso é representado por meio de um verbo. Então, toda a nossa conduta, tudo que a gente faz, vem desse verbo, tá? Então, a gente tem aqui, a gente não tem, né, nem tempo para esgotar o conteúdo aqui, mas a gente tem essa ideia, então, de que tudo que é feito, tudo que é relacionado dentro do direito penal é representado por essa ação ou omissão que então representa a nossa conduta, ok? E aí, quando a gente fala então no crime, a gente precisa entender também que esse crime ele traz para nós, né? Ele é composto por alguns elementos. Então, a gente tem ali no crime o elemento objetivo e o elemento subjetivo. O elemento objetivo é exatamente aquilo que eu uso para cometer aquela conduta criminosa. Então, quando eu falo que eu vou cometer um crime, quando eu falo que eu vou matar um sujeito, então eu vou ver quais os elementos que eu utilizei, quais os artifícios que eu utilizei para que aquela conduta criminosa fosse cometida, então. Então, eu vou falar uma faca, um revólver, tá? Vou falar às vezes de uma barra de metal. Tudo isso vai representar, tudo isso estará envolvido nesse elemento objetivo, ok? Já o elemento subjetivo é aquele que eu não consigo ver. Não é uma matéria, não é algo que eu vejo lá, que eu consigo pegar. O elemento subjetivo é aquele que está dentro do sujeito. Então, o que levou aquele sujeito a cometer aquela conduta criminosa? Qual que foi, né, o estopim ali? Qual que foi aquele estalo no sujeito para que ele tenha cometido aquele crime? Foi um ciúme? Foi, às vezes, uma discussão? Foi uma briga, né? Foi, às vezes, uma situação vexatória que ele passou? Eu lembro que esses dias eu estava vendo um documentário no Netflix que chama. Nossa, agora me fugiu o nome, mas era mais ou menos assim o documentário. São aquelas pessoas que, de alguma forma, foram destaque na mídia e que esse destaque que elas tiveram na mídia, depois eu vou deixar o nome aí embaixo, e que de alguma forma esse destaque que elas tiveram na mídia foi um destaque que ocasionou uma conduta negativa. Então, no primeiro episódio dessa série, desse documentário, na verdade, mostra lá um rapaz que foi para um programa nos Estados Unidos, que só traz casos norte-americanos. Então, um rapaz foi para um programa nos Estados Unidos e ele não sabia o que ia acontecer nesse programa. Ele foi, sabia que ia uma amiga dele e um outro amigo dele, mas ele não sabia qual foi a razão, né? Qual que foi o real motivo dele estar indo lá. E aí começa o programa, né? Começa a desenrolar, já tinham chamado esse amigo e essa amiga dele. Eles sentaram lá e aí eles falaram, né? A apresentadora foi perguntando, foi conversando com eles e tudo mais. E o rapaz disse: é porque eu sou apaixonado por ele, eu imagino ele de diversas formas, de diversos jeitos. E aí, de repente, a apresentadora fala: então vamos chamar o rapaz
E o rapaz achava que quem estava apaixonado por ele, né? Que aí deram uma comentada de forma superficial para ele nos bastidores, ele achava que quem estava apaixonado por ele era ela, a moça. A hora que ele entra e está na frente de toda a plateia, a hora que ele está na frente da televisão, ao vivo, isso acontecendo, é revelado para ele que quem está apaixonado por ele é o amigo dele. Ele levou ali, né? Ficou bem constrangido ali, ele ficou bem sem graça, né? Mas tá, saiu dali numa boa, digamos assim, né? Visivelmente parecia que estava tudo bem. A hora que ele chega na casa dele, a hora que passa um tempo, né? Passa ali acho que uma semana, se não me engano, o que ele faz? O rapaz que se revelou apaixonado por ele ficou ali, né, instigando, mandando bilhete, né, provocando ele, vendo se ele se convencia daquele amor, se ele aceitava aquele amor. E aí ele chegou no limite dele, ele chegou no máximo dele. E ele acabou matando esse rapaz. Ele foi até o trailer desse rapaz e acabou matando ele. O que motivou ele? Uma revelação, algo que ele não esperava, algo que para ele era inaceitável, que ele já não aguentava mais. Aquela pessoa ali falando para ele, falando e comentando aquilo, ele falando: não, não tem interesse, não, não quero, não faz meu tipo. E a pessoa ali, né, falando para ele a mesma coisa. Então, esse foi o motivo que levou o rapaz a cometer essa conduta criminosa, a ter essa atitude. Então, isso é um elemento subjetivo. O que me leva a causar esse dano? O que me leva a tomar essa atitude, tá? A gente vem acompanhando aí que recentemente, né, está sendo muito divulgado na mídia as situações de violência. Que dirá se essas situações de violência não se tornarem feminicídio? Que dirá se essas situações de violência não se tornarem crimes passionais? Pode acontecer, porque chega uma hora, pode chegar uma hora, se nada for feito antes, pode ser que chegue uma hora no estopim, no máximo dessa conduta. Então, nós precisamos aí, né, tomar cuidado, precisamos mostrar para a vítima, fazer com que a vítima se sinta acolhida, confortável, para que ela busque ajuda, para que ela procure essa ajuda, para não esperar chegar nessa situação. Porque esse elemento subjetivo, esse elemento que está dentro do sujeito, a gente não sabe, a gente não tem ideia, a gente não consegue identificar, não sabe por quanto tempo ele vai durar, tá? Aí a gente tem, então, dentro do direito penal, 3 excludentes de ilicitude. E dessas excludentes de ilicitude, vocês têm um vídeo também que foi gravado sobre elas, né? Um vídeo que foi gravado antes da pandemia e que está disponível aí no seu ambiente. Então também fica aí uma dica para ilustrar mais facilmente o que são essas excludentes de ilicitude. Mas eu vou comentar cada uma delas aqui, às vezes para ficar mais claro também para você. O estado de necessidade, então, é quando a minha vida ou a vida de uma outra pessoa, né, está correndo perigo. E eu faço aquilo porque se eu não fizer aquilo, eu tenho certeza que dali vai resultar algo muito pior, que dali vai resultar um dano muito maior. Então eu gosto sempre de citar como exemplo, né, se a gente fosse ali fazer uma excursão, se a gente fosse escalar uma montanha, né, ali, se algo acontece, se eu vou parar, igual eu comento com vocês nas aulas, se eu vou parar dentro de uma caverna com outras pessoas e ninguém sabe que nós estamos ali, e a gente fica ali dias e começa a faltar comida, até que a gente resolve tirar no palitinho quem que vai morrer primeiro. Ali é um estado de necessidade. Se eu não fizer aquilo, de uma morte, eu vou ter 2, 3, 4.
Então, é como se eu tivesse, né, um peso numa balança, eu preciso buscar um equilíbrio. É melhor um sujeito só morrendo e os outros sobrevivendo, ou eu deixo 4 pessoas, por exemplo, morrendo e ninguém sobrevivendo. Então eu tento fazer um equilíbrio dentro dessa conduta, tá? Então, vai ser feita a autuação, tudo, vai ser verificado que eu estou nesse estado de necessidade e aí eu não vou responder com a punição pelas condutas cometidas. Na legítima defesa, aí eu preciso tomar cuidado, né? Porque a legítima defesa vai mostrar para mim que eu estava sofrendo uma conduta criminosa. Além de mostrar que eu estava sofrendo uma conduta criminosa, vai mostrar que outra pessoa também poderia estar sofrendo essa conduta criminosa. Então eu estou tentando me defender. Eu estou tentando evitar que essa conduta criminosa tenha um dano muito maior. E isso vem pela legítima defesa. A legítima defesa é aí que eu preciso tomar cuidado. A legítima defesa, ela não vai possibilitar, ela não vai mostrar para mim, né, que eu fiz aquilo porque eu achei que aquela pessoa merecia. Não, ela precisa me mostrar que eu realmente seria uma vítima, que a minha vida ou a vida de uma terceira pessoa realmente estava em risco, certo? Então, dificilmente eu consigo caracterizar a legítima defesa se eu acerto o sujeito nas costas. Dificilmente, porque eu preciso mostrar que aquela pessoa estava tentando me agredir. Como que eu vou mostrar que aquela pessoa está tentando me agredir se eu atingir ela nas costas? Nas costas da ideia de que ele estava tentando fugir e eu fui lá e acabei acertando. Ou da ideia de que ele estava ali na minha casa, aqui rodando em algum lugar, eu me escondi, acerto ele nas costas e impossibilito que ele consiga se defender. Então eu preciso tomar cuidado com isso, tá? Eu preciso ficar atento a essa forma de caracterização da legítima defesa, ok? Então a gente sempre comenta que a legítima defesa ela tem como objetivo impossibilitar que a conduta criminosa aconteça. Então ela tem como objetivo fazer com que aquele sujeito não atinja a sua finalidade, certo? E aí, o terceiro é o estrito cumprimento de dever legal. O estrito cumprimento de dever legal é porque eu realizo aquilo, eu faço aquilo, porque eu recebi ordens. Alguém pediu para eu fazer aquilo. Alguém me passou aquela ordem para ser feita. E quando a pessoa me passa uma ordem para ser feita, algo para ser feito, eu vou cumprir, né? Só que eu tenho que tomar um certo cuidado também. Quais ordens foram passadas? O que eu realmente deveria cumprir? Então, a gente não pode generalizar e dizer que todo policial, quando comete um crime, por exemplo, ele vai entrar pelo estrito cumprimento de dever legal. Não. Eu preciso analisar qual foi a ordem passada, como que ele cometeu a conduta, né? Se ele estava correndo risco mesmo, se a vida dele realmente estava em risco. Então, eu preciso analisar tudo isso para que ela seja caracterizada como estrito cumprimento de dever legal, para que mostre para mim que ele estava tentando, que ele estava objetivando cumprir essa conduta, certo? Aí a gente entra então na inimputabilidade. Quando a gente fala em direito penal, o sujeito que pode responder por um crime é o sujeito imputável. O sujeito que não pode responder por um crime pelo Código Penal é um sujeito inimputável. Então tem essa diferença na frente, que ele não vai responder por um crime dentro do Código Penal. Aí a gente pode citar, né? O primeiro deles, os menores de 18 anos. Por que o menor de 18 anos não pode responder por um crime dentro do Código Penal? Porque ele responde pela medida socioeducativa. Ele comete um ato infracional.
Então, ele vai ter ali como forma, né, de possibilitar de cumprir aquilo que ele cometeu, de compensar, digamos assim, aquilo que ele cometeu em um sistema que vai mostrar para ele o que ele fez de errado, que vai possibilitar a ele que ele volte a estudar, que ele tenha uma capacitação. Então, isso que vai possibilitar para esse sujeito dentro do código, dentro do Código Penal não, mas para esse sujeito que tem 18 anos. É isso que vai possibilitar para ele. Um outro ponto são aquelas pessoas que têm uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. A gente tem que tomar cuidado aqui quando a gente fala em doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. Eu não posso só chegar e falar que aquela pessoa não entende o que eu estou falando. Não posso só falar isso. Eu preciso comprovar que isso realmente acontece. Eu preciso mostrar que ela não entende. Como que eu vou mostrar isso? Por meio de perícia. Então não adianta eu chegar lá e juntar atestados médicos. O juiz vai nomear um perito, vai pedir que esse perito faça a análise também. Feita a análise e caracterizado que ele tem essa doença mental ou esse desenvolvimento mental incompleto ou retardado, aí ele vai responder pela conduta que ele cometeu em um hospital psiquiátrico, por exemplo, às vezes uma clínica de reabilitação. Então ele vai ter uma forma alternativa, tá? Imagina só se a gente colocasse dentro de um sistema prisional as pessoas que sofrem de esquizofrenia. Ela precisa de um acompanhamento constante, ela precisa tomar uma medicação constante. Como que eu vou garantir que isso está sendo feito dentro de um sistema prisional? É difícil, né? Não vamos falar que é impossível, mas é algo difícil devido ao aumento, ao número de pessoas que a gente tem dentro desse sistema prisional, dentro dessa penitenciária, certo? E a gente precisa lembrar também que os crimes cometidos por emoção ou paixão e embriaguez não possuem a inimputabilidade. Seria muito fácil, né? Eu falar assim, eu cometi aquela conduta criminosa contra aquela mulher porque eu sou apaixonado por ela, porque ela é o amor da minha vida. Não. Ela pode até ser o amor da sua vida. Pode até ser que você queira ficar com ela e ela não queira mais você. Mas não justifica você tentar ou tirar a vida dela. Ela tem o direito de viver, seja com você, seja com outra pessoa, seja sozinha. Ela tem esse direito. Você não pode tirar isso dela, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com esses crimes cometidos com emoção ou paixão. Nesse momento que a gente tá vivendo, as pessoas estão muito frágeis, muito frágeis. Qualquer coisa já se ofende, qualquer mensagem que você manda no WhatsApp, a pessoa já se ofende, já fica, ai meu Deus do céu, nossa senhora, olha o jeito de falar, né? A gente precisa tomar um certo cuidado, porque às vezes dessa mensagem, disso que você mandou, do que você escreveu, pode dali despertar uma conduta criminosa muito grande, pode despertar uma atitude que você não esperava que a pessoa tivesse aquela atitude. Imagina só, né? Você fica aí na sua casa. Aqui nós estamos em casa há pouco mais de 90 dias, né? Vai completar aí 100 dias, vamos arredondar. 100 dias. Imagina só você ficar na sua casa 100 dias. E aí, quando você conversa com as pessoas, às vezes eu tô aqui no computador e entro pelo WhatsApp web. E aí, tô fazendo alguma coisa no computador, tô com letra maiúscula, né? E aí eu vou lá no WhatsApp e respondo alguém com letra maiúscula, em caps lock. Já teve gente que me perguntou assim, por que você está gritando? Falei, opa, só porque estava ligado o negócio. Só porque a bendita da letra maiúscula estava ativada. Falei assim, olha, estou trabalhando em outra coisa, estou aproveitando e te respondendo ao mesmo tempo. Não estou gritando, mas a gente tem que deixar isso evidente. Não estou gritando, né? Porque a pessoa pode se ofender, a pessoa pode levar aquilo pelo outro lado. Entendeu? Então, olha como um momento de fragilidade
pode ocasionar também condutas criminosas, condutas inesperadas, atitudes que a gente achou que aquela pessoa jamais teria. E, gente, isso não precisa ser com um amigo, pode acontecer com a nossa família. Faz muito tempo que você não vê sua família, faz muito tempo que você não conversa com ela, você só vê pelo WhatsApp, você só faz videochamada. Então, isso pode acontecer. É algo tão simples, né? Parece tão bobo, tão insignificante, mas dali pode acarretar, tá? Aí eu vou aproveitar então que eu contei um pouquinho sobre isso, vou perguntar para você, para a gente ir para o nosso momento ao vivo, para o nosso momento de interação. Você já se deparou com uma situação dessa? Você já se deparou com alguém que nesse momento está mais frágil, digamos assim, está mais doído, mais sensível, e às vezes te dá aquela porrada, né? Aquela pancada assim, falou, olha o que você está fazendo, olha como você está me respondendo, peraí. E você nem estava pensando nisso. Você nem estava levando para esse lado. Você já parou para pensar? Você já se deparou com essa situação? Então fica aí para a gente se encontrar daqui a pouco no nosso momento ao vivo, no nosso momento de interação. Não sobe, não para por aí. Te espero lá. Tchau.